Obrigado, Betinho. Valeu. Eu queria só falar então rapidinho em relação à Federação Paulista de Futebol. Nós alertamos aqui, nós deixamos bem claro também que é um árbitro jovem, naturalmente ele erraria. Só que, infelizmente, a gente vê torcedores do Corinthians, principalmente nas redes sociais, deixando bem claro que a culpa da vitória do Palmeiras saiu da arbitragem. A gente pode aqui até discutir os lances polêmicos. O que eu queria deixar bem claro aqui, e não entendo como uma crítica ao Vitor Pereira. Se você não vai me ver criticando o Vitor Pereira, eu vou ter que pelo menos analisar o cara uns 10, 15 jogos para poder analisar o trabalho. Analisar, falar se o cara vai dar certo. Ah, mas não ganhou 2 clássicos, disputou 3 jogos, ganhou 1 e perdeu 2 clássicos. Paciência, gente, o cara acabou de chegar. Ele foi brilhante na entrevista coletiva quando ele fala: eu sou treinador, não sou mágico. A gente pegou um time que foi vice-campeão do mundo na temporada passada, nós pegamos um time que já está consolidado coletivamente falando, e nós pegamos um adversário que tem 2 anos de um trabalho muito sério sendo realizado. Ele acabou de chegar 2 semanas contra 2 anos. Não dá pra esperar que o Vitor Pereira chegasse ao Allianz Parque e embrulhasse o Palmeiras como o Palmeiras embrulhou o Corinthians. Ontem, o Palmeiras, taticamente, embrulhou. O que nós vimos no primeiro tempo foi o nó tático no estado mais puro de um Palmeiras em cima de um Corinthians. Superioridade muito grande. Absurda. Como há muito tempo a gente não via num clássico. Absurda. Entre os dois, hein? Isso. Porque os últimos clássicos entre eles, apesar assim, por exemplo, no ano passado, o clássico do Paulista da primeira fase, o Palmeiras dominava o jogo, aí caiu um temporal lá na Neoquímica Arena. Tava 2-0? Tava 2-0. Perfeito. E aí terminou 2-2 o jogo. O Corinthians conseguiu empatar o jogo. Isso. Depois nós tivemos os clássicos clássico pela semifinal, um jogo só, aí foi 2-0 pro Palmeiras, lembra? Aí, na Série A do Brasileiro, os 2 jogos, o Corinthians fez 4 pontos em cima do Palmeiras na Série A do Brasileiro. Foi 1-1 no Allianz Parque, um gol do Veiga e outro do Gabriel, e na Neoquímica Arena foi 2-1 pro Corinthians. Um show do Roger Guedes. O Roger Guedes. Então é o seguinte, ó, nos 4 clássicos de 2021... nós tivemos 2 vitórias do Palmeiras, uma vitória do Palmeiras, 2 empates e uma vitória do Corinthians. Então, olha só, foi um equilíbrio em 2021. Sim, sem dúvida. Agora, em 2022, esse primeiro clássico, assim, não é que tenha escancarado uma grande vantagem. Não. Mas é como o Vitor Pereira falou, sem minimizar a atuação fraca do Corinthians no primeiro tempo. Claro. A gente não entendeu o jogo. E as marcações individuais foram perfeitas. O Danilo anulou o Renato Augusto, conforme a gente disse ontem. O Zé Rafael anulou o Paulinho. O Paulinho foi um dos piores jogadores do clássico. E o Fagner, que tem uma jogada fortíssima, é quase um atacante do... Ora ele infiltra em diagonal, ele é um meia, né? Ora ele é um ponta, um atacante, que ele é muito bom jogador. O que o Abel Ferreira jogou? Colocou o Scarpa e o Piquerez apoiando também no primeiro tempo em cima do Fagner, para não deixar o Fagner sair. E o Fagner cansou no jogo. Então, assim, ó, as 3 opções interessantes do Corinthians foram anuladas pelo Palmeiras. A 4ª opção do Corinthians, o William, ficou muito sobrecarregado. Encaixotado. Tinha que buscar a bola na intermediária e sempre tinham 2 marcadores em cima dele. Ainda, é claro, contando com a má atuação do Duqueiroz e também do Piton. O Piton foi o pior em campo disparado do Corinthians. O Piton, a gente já falou aqui, o Piton não tem essa qualidade para ser titular num ano tão importante de Libertadores da América. O titular da posição é o Fábio Santos e talvez o Bruno Melo, que tá machucado, tá fora. E o Fábio Santos tá praticamente sem condição ainda, porque por mais que estivesse relacionado, é um jogador que não conseguiu treinar com o Vitor Pereira praticamente de 2 semanas pra cá. Eu queria só deixar bem claro também uma outra situação. Primeiro tempo foi um amasso, já falamos, o Palmeiras jogou muito. Se o Palmeiras tivesse um centroavante, se o Palmeiras tivesse um centroavante pra colocar essa bola pra dentro, o primeiro tempo poderia ter acabado uns 3-0 pro Palmeiras. Porque o Verdão, infelizmente, passa por esse problema crônico, com dificuldade, não digo dificuldade de fazer gol, o Palmeiras faz muitos gols. Não à toa, tá na classificação geral uma vantagem absurda em relação ao segundo colocado, que é o Corinthians, né, derrotado no clássico de ontem. Mas se o Palmeiras tivesse já um centroavante, tenho certeza que a coisa ia fluir ainda melhor. E se você me permite, Xandão e ouvintes da Rádio Bandeirantes, volto a dizer, eu não vou criticar o Vitor Pereira nesse microfone até conseguir enxergar uma ideia de jogo. Ele precisa de pelo menos 10 a 15 partidas para que a gente possa entender e conhecer esse treinador e as ideias dele. Agora, eu acho que faltou um pouquinho para ele ontem de um entendimento do jogo. Ontem, no segundo tempo, o Palmeiras se fechou, não acho que tenha se fechado a ponto de ser retranqueiro, de ser um time reativo, se fechou um pouco porque ia ser impossível manter a mesma intensidade do primeiro tempo. Mas você falou isso na transmissão e eu concordo 100% contigo. O que o Palmeiras fez? Dá a bola pro Corinthians.
fechando Renato Augusto, William e Paulinho, deixa o Duqueiroz e o João Vitor armarem o jogo. 2 jogadores que não têm essa qualidade para que pudessem organizar minimamente o jogo do Corinthians. Sim. Dito e feito, Duqueiroz não conseguiu armar e o João Vitor, ele tem que entender que na base ele era volante. No profissional, João Vitor, você é zagueiro. O João Vitor pegar essa bola e querer costurar, e querer driblar, e querer inventar e armar jogo, não é a dele. Então, já que o Corinthians estava passando por esse problema, aí vai a minha crítica em relação a uma coisa que o Vitor Pereira não fez. Deveria ter colocado o Cantilho. Se você tem 2 jogadores que não tem qualidade técnica para saírem jogando, coloque o Cantilho, que estava no banco de reservas e que, por sinal, a partir da semana que vem vai desfalcar o Corinthians, porque foi convocado para as eliminatórias para defender a seleção colombiana. A federação divulgou o VAR aí, o áudio do VAR. Do José Cláudio Rocha Filho? Do pênalti a favor do Palmeiras. Tem esse áudio já? Tem que pegar no YouTube aí, Bruno. Pega no YouTube da federação aí, que tem já divulgado pra gente colocar no ar aí a explicação. Pra mim não foi pênalti, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Tu tinha um lance na diagonal. Na diagonal. Eu não, eu tinha um lance reto. Perfeito. Então pra mim não ficou clara a falta no Roger Guedes. Né? Eu até falei na transmissão o seguinte, e depois eu assisti o jogo, gente. Hoje assisti o jogo inteiro, Xandão. Cheguei de madrugada em casa, tava cansado, tomei um banho, comi um negócio, dormi. E acordei hoje por volta de umas 7h45 da manhã, assisti o jogo inteiro, sentado na TV, pausando e tal. O que eu acho do primeiro lance, o pênalti a favor do Palmeiras? Não é muretar. Tem pênalti que é um absurdo, tem pênalti que você fala, não foi nada. Tem pênalti que você fala, foi pênalti. Esse lance dá pra dar e dá pra não dar. É lance interpretativo. O Gil dá motivos pra que o pênalti seja marcado. Quais são os motivos? Os 2 braços na região do peito e do pescoço do jogador. Eu acho que teve uma intensidade para que ele derrubasse o Danilo? Não. Eu não marcaria. Mas não acho que tenha sido um erro absurdo do árbitro ter marcado essa penalidade, Xandão. Perfeito. Já temos o som do VAR, Brunão? Ainda não. Ainda não, mas teremos, porque tem... E eu acho que é muito transparente isso. Tem que... Você já ouviu? Não. Não? Mas eu vi que publicaram aqui. Legal. Então é interessante que isso. bom. Transparência é tudo hoje. Tem que liberar o áudio dos caras, pô. Tem que liberar tudo. É que nem caixa preta de avião. Se puder liberar, libera. E por sinal é laranja, né? Por que a caixa preta do avião é laranja, hein? Boa pergunta. É a menor ideia, né? Menor ideia. Eu Talvez tô seja presumindo algo, por causa da cor, você cai no escuro, padrão, você vê, né? Exatamente. Você bate a lanterna e reflete. Provavelmente. E em relação ao pênalti em cima do Roger Guedes, primeira coisa, esse lance foi todo errado. Todo errado. Porque primeiro, na origem do lance, o Roger Guedes, pra mim, comete falta. Ele, pra mim, empurra, dá um tranco faltoso nas costas do jogador do Palmeiras. Não é uma disputa de bola. Ele dá uma trincada no jogador do Palmeiras nas costas, não é ombro com ombro. Ombro com ombro é contato, joga o cara no alambrado, na torcida, não importa. No banco de reservas. Agora, foi por trás. É falta. O árbitro não marcou, tava bem na frente dele, mandou o lance seguir, o Roger Guedes invade a área. E assim, há um enrosco embaixo. Mas pra mim, a pancada foi em cima. Dá pra ver nitidamente, ainda mais na imagem que eu vi hoje cedo, assistindo o jogo de novo, que o Murilo, ele bate com o antebraço no rosto do Roger Guedes. Nitidamente você vê na câmera de frente. Ele vai abrir pra proteger e o antebraço dele pega na bochecha do Roger Guedes. E aí pra mim foi o pênalti, que ele marcaria no meio campo. E tem que marcar também esse lance dentro da área, para mim o árbitro acertou. Eu não consegui ver ainda a imagem do pênalti a favor do Corinthians. Você não conseguiu? Eu acho que eu tenho aqui, eu vou te mandar, Xandão. Mas dá para ver nitidamente, porque embaixo não achei pênalti. Embaixo tem lá um arranca-pé, um rosca-pé, isso aí faz parte, né? E também não faltoso por parte do Murilo, que o Murilo tenta tirar a perna ainda. Tem um contato rápido, mas não o suficiente para cometer a falta. Mas depois o Murilo se desequilibra justamente por causa do trança-pé. E aí ele acidentalmente, mas acidentalmente também é falta, ele bate com o antebraço na cara do Roger Guedes. A imagem é claríssima. E por isso, para mim, o pênalti que foi em cima.